Fala, Cruzeirense! E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sei que não tá, porque essa semana do Cruzeiro definitivamente não foi legal, né? Se normalmente a gente estava aqui agradecendo, elogiando, feliz da vida, os últimos 7 dias de Cruzeiro não foram tão divertidos assim. E teve até um ponto bom ali no Sub-20, uma classificação legal, mas o time profissional ramelou, tá? 2 partidas em casa contra Ceará e contra CRB, né? Duelos que se esperava a vitória do Cruzeiro, a gente não conseguiu. Então, se na semana passada, né, você estava reclamando aí, pô, empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, que absurdo, inadmissível. Agora o universo falou assim: ah, você quer reclamar? Então agora toma motivo, agora sim a gente tem motivo para cornetar, reclamar, xingar quase todo mundo, tá? Mas tem alguns aspectos aí também para a gente tentar considerar e atenuar esse momento de instabilidade do Cruzeiro, né? Afinal, depois daquela sequência maravilhosa, 16 jogos de invencibilidade, a gente perdeu um jogo, a gente empatou em casa na Copa do Brasil e estamos todos meio bolados, mas faz parte da vida, faz parte do futebol. O remédio para todos os males é a vitória. Falei, não me apresentei, né? Se você não me conhece, meu nome é Emerson Araújo, faço lá o canal 6x1, participo da Samuca TV e toda semana eu estou aqui no canal Fala Cruzeirense fazendo esse resumão do que foi a semana do Cruzeiro. Então já não bobeia, tá? Já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no Fala Cruzeirense, caso você ainda não esteja inscrito, e dá moral para esse projeto aqui, tem vídeos muito legais acontecendo toda semana, tem a live das meninas super cabulosas, a live de terça, né, que é dos idealizadores deste boteco aqui, né, o Cadu e o Pepa, tem aí os meus vídeos semanais, Caio Fábio brilhando cada vez mais, ele periodista Caio Fábio, fazendo sempre análises muito legais aqui no canal também. Então, se liga, o Fala Cruzeirense é muito bacana, dá uma moral, tá? Prestigie a comunicação independente e aquele conteúdo que é feito de torcedor para torcedor, tá bom? Mas vamos lá resumir a semana do Cruzeiro. Começando nesse jogo de domingo contra o Ceará, né? Pô, o pessoal tava reclamando do empate contra o Corinthians, aí Cruzeiro e Ceará dentro de casa. Ceará vindo de 3 derrotas, zona de rebaixamento, era um time que não ganhava fora de casa, tipo assim, roteiro perfeito para o Cruzeiro conseguir um resultado sem drama. E aí, meu povo, começa o jogo, o goleiro Bruno do Ceará erra ali uma saída de bola, tenta fazer um passe, acaba tocando meio de tornozelo, a bola fica oferecida para o Caio Jorge, gol aberto. O Caio, muito atento, aproveita, completa para o gol vazio. Pra vocês terem ideia, eu estava tentando entrar no Mineirão essa hora ainda, estava lá dando problema lá nas catracas lá do setor que eu estava. Enfim, demorou um pouquinho para entrar, mas consegui acessar o estádio e perdi o gol. Não vi o gol, vi depois pela TV, né? O Cruzeiro abriu o placar ali antes de 5 minutos de partida. E o Cruzeiro seguiu, eu diria que até uns 25, 30 minutos, jogando bem, assim, criando oportunidades, poderia ter feito um segundo gol. Matheus Pereira teve um chute muito perigoso, teve chance ali pelo lado esquerdo construída com o Wanderson, que não foi uma grande partida, mas o Eduardo teve uma ótima oportunidade, cabeceou para a defesa do goleiro, o Fagner avançando pelo lado direito em várias oportunidades, criando perigo, mas pecando muito ali no passe, no cruzamento, ali naquele ajuste fino mesmo da jogada. E assim, parecia um jogo sob controle. Aí, meus amigos, o Cruzeiro faz um segundo gol, que é anulado por um toque de mão do Wanderson na origem do lance, né? Até acho que houve um erro de procedimento, porque a arbitragem, né? O Rafael Claus, que era o árbitro, deixou seguir, não marcou a falta do Wanderson. Aí a jogada foi lá na direita, teve o cruzamento, o Pereira ajeitou, o Eduardo completou para o gol. Aí o juiz, não foi o VAR, tá? O juiz foi lá, voltou lá atrás e deu a falta. Quer dizer, se ele viu a falta, ele tinha que ter marcado a falta na hora. Ou então o VAR chamava ele para recomendar. A bola realmente dá uma resbaladinha ali na mão do Wanderson, mas é um tipo de lance que, assim, boa parte, inclusive, eu garanto para vocês, se fosse o Cruzeiro tomando esse gol, não iriam anular, tá? Porque é impressionante como o VAR só funciona para tirar gol do Cruzeiro ou lances que vão nos favorecer. A arbitragem brasileira ela é muito parcial nesses aspectos, mas enfim, meu povo, foi isso que aconteceu, o gol foi anulado, e aí o Cruzeiro começou a cometer alguns pecados muito graves, especialmente de marcação em jogadas de bola parada. O Ceará teve uma chance muito clara com o zagueiro, né, ali que dominou, finalizou livrinho ali dentro da área, acabou chutando por cima, e assim a gente, eita, Cruzeiro, vamos abrir o olho ou não vamos, né? E aí a gente toma um gol no final do primeiro tempo, o Fagner perde uma bola boba, e aí tem uma finalização de fora da área, o Cássio faz uma boa defesa, vai para escanteio.
Na cobrança desse escanteio, o jogador Galeano, que é um atacante paraguaio do Ceará, um jogador de 1,69 m, um ponta, baixinho, né? Finalizou de cabeça absolutamente sozinho, cabeceando na primeira trave para fazer o gol. Assim, a marcação do Cruzeiro, ela é quase tão ridícula quanto a marcação do Fluminense naquele gol do Fabrício Bruno, que a gente chegou a comentar há 2 semanas, né? Que foi um gol ali que a gente comemorou muito. Mas ninguém do Fluminense marcou ninguém do Cruzeiro. Foi tipo isso que aconteceu. Os jogadores do Cruzeiro simplesmente falaram: ah, não precisa marcar esse baixinho, não. Cruzaram, o cara cabeceou e fez o gol. Assim, ó, ridícula a abordagem de marcação do Cruzeiro, né? Quem estava mais próximo ali era até o Lucas Silva, que teve uma jornada bem infeliz. O Cruzeiro ainda seguiu tentando ali no final do primeiro tempo, acabou 1-1. Volta para a etapa complementar, Cruzeiro tentando fazer uma pressão ali, meio desordenado. Aí o Leonardo Jardim faz uma mudança que muita gente quer ver, né? Bota Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge para jogar juntos. Ele tirou ali na oportunidade o Eduardo, então era um Cruzeiro mais ofensivo, mas assim, primeira jogada com o trio em campo, não teve culpa nenhuma deles, inclusive, foi um escanteio para o Cruzeiro, a gente perde a bola, o Ceará arranca ali no contra-ataque, o Lucas Silva teve a oportunidade de matar a jogada, não confiou, né? Falou, esse cara não vai fazer nada. E o cara foi correndo, fez um cruzamento e aí aparece de novo o Galeano na segunda trave para fazer outro gol de cabeça. Foi uma derrota assim com requintes de crueldade, né? Tomar 2 gols de cabeça de um tampinha, como aconteceu. E foi isso. O Cássio não teve culpa na jogada, tá? Não, realmente não tinha nada que ele poderia fazer. A marcação do Cruzeiro mesmo, que foi uma piada. A forma como o Lucas Silva é o que erra por não matar a jogada. Mas todo o resto do time do Cruzeiro, todo mundo trotando ali, voltando, e ninguém olhando o jogador, né? A bola não entra dentro do gol sozinha, gente, né? Se você marcar o adversário, não vai ser gol, né? E o Cássio tá lá para ir na bola. Os outros precisam marcar os jogadores também. Não foi feita a marcação, a cobertura muito ruim. O Cruzeiro tomou esse segundo gol. Pressionou, criou algumas oportunidades, quase empatou ali. Teve um chute do Gabigol, um chute do Bolasso que o zagueiro salvou quase em cima da linha quando o goleiro já estava fora do lance. Tentou muitos cruzamentos, foi uma tônica do Cruzeiro nos últimos jogos, mas não conseguimos nos recuperar no jogo, perdemos em casa por 2-1, e aí já criou, né, aquele clima meio azedo ali. Foi uma partida em que a gente não pôde contar com William e Christian, os jogadores não ficaram nem no banco, inclusive, estavam com um desgaste acentuado, ficaram fora do jogo, e aí já abriu a discussão, né, sobre a falta de opções do Cruzeiro, sobre a falta de contratações e tudo mais, se não precisava de mais alternativas. O Leonardo Jardim defendeu o elenco e tudo mais, que foi um jogo abaixo, tudo acontece, né? Enfim, fez o papel dele, né? Um treinador dificilmente vai para a coletiva para esculhambar os seus comandados, a menos que ele esteja querendo ser mandado embora ou que ele precise realmente agitar as coisas. Não é o caso do Cruzeiro, foi uma derrota bem incômoda, né? Os jogadores falaram ali de não, temos que mudar, já voltar a ganhar na quarta-feira de Copa do Brasil, e daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo, tá? Só antes fazer um parêntese aqui para o nosso time sub-20, né? Porque antes do profissional voltar a jogar, na quarta-feira à tarde, o nosso time sub-20 foi a campo lá no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, jogo único, quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. Cruzeiro meio desfalcado, por exemplo, tinha só 18 jogadores relacionados para a partida, muita gente no departamento médico, para decidir fora de casa em jogo único, sendo que o Cruzeiro vinha de uma sequência aí de 4 jogos sem vencer. No caso, essa sequência até foi ampliada para 5 jogos, mas a gente empatou no tempo normal, o jogo ficou 1-1, e o gol do Cruzeiro foi marcado pelo Cauã Batistella, inclusive mais um belíssimo gol de Cauã Batistella, recebeu a bola ali da meia direita, ali mais ou menos do bico da área, acertou uma finalização cheia de curva lá no cantinho para abrir o placar para o Cruzeiro. Tava um jogo assim com o Flamengo tentando mais, pressionando e tudo, mas o Cruzeiro bem na partida, se defendendo legal. Aí volta para o segundo tempo. No primeiro lance, a gente tem um lance ali de uma desconexão, acho que a gente pode chamar assim, né? O zagueiro Kaique Luiz estava ali fazendo uma proteção, esperando o goleiro Marcelo sair na jogada. O atacante do Flamengo foi esperto, deu um totozinho na bola, tirou ela do controle dos jogadores do Cruzeiro, que meio que, ó, perdemos a bola, ela sobra para o centroavante do Flamengo, sem goleiro, ele empatou o jogo. E aí, assim, o Flamengo foi melhor nessa reta final, o Cruzeiro teve muitas dificuldades no segundo tempo, o Flamengo teve chance, chegou a perder um gol sem goleiro, lá com o Lohan, né, que é até um jogador que já jogou no profissional do Flamengo e tudo. Assim,
não estava bom. Mas o Cruzeiro foi se segurando, o Flamengo teve um ímpeto que foi baixando também, e o jogo acabou 1-1. Ou seja, empate em jogo único de mata-mata é penalidades, né? E foi o que aconteceu. Primeira cobrança do Cruzeiro, Bruno Alves, capitão, cobrou muito bem, colocado ali, pá, deslocou o goleiro, 1-0 para nós. O Flamengo foi lá, fez o gol também. Aí a segunda cobrança do Cruzeiro foi do Juan Gabriel. Juan Gabriel, nosso camisa 10, bateu no alto ali, o goleiro do Flamengo ainda tocou na bola, vai gol, 2 para nós. O Flamengo bateu, fez o gol também. Aí a terceira cobrança de pênalti do Cruzeiro, Cauã Batistella, perde o pênalti. Chutou forte no canto, mas o goleiro pegou. Aí eu falei, cara, que pecado, né? Tipo, a gente ser eliminado justamente com o Batistella, o melhor jogador do time, né? O mais determinante na campanha, o mais regular em alto nível. Esse menino perdendo o pênalti seria uma sacanagem muito grande do destino. E aí o Flamengo bate o terceiro pênalti, faz o gol, passa à frente. Aí na quarta cobrança do Flamengo, o cara quis fazer uma graça ali, bater todo cheio de pose, só rolou a bola no canto, o Marcelo, nosso goleirão, estava lá esperto, e aí conseguiu se redimir, né, de ter sido sócio ali na falha do gol do Flamengo. O goleiro Marcelo caiu, fez uma defesa firme, inclusive. Marcelo Heráclito é o nome da fera, já catou o pênaltizinho dele, então já fica mais tranquilo. Aí foi para a cobrança o Kaique Luiz, zagueiro, né, que tinha também falhado no lance do gol, bateu no canto, gol. Não, mentira, falei besteira. A quarta cobrança não foi do Kaique, foi do William, lateral esquerdo, deslocou o goleiro, bateu muito bem e empatou o jogo para o Cruzeiro, em 3-3, né? Aí a última cobrança do Cruzeiro, que foi do Kaique Luiz, que cobrou para fazer o gol, né? E aí o Cruzeiro passou à frente 4-3, e aí foi para a cobrança do Lohan, né? O camisa 10 do Flamengo e tudo mais. Cheio de marra também, foi para a cobrança. O Marcelo fez uma bela defesa e garantiu a classificação do Cruzeiro para a próxima fase. O Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras, né? Porque para a gente é assim, né? Passa do Flamengo, vem aí o Palmeiras na próxima fase, também fora de casa, também jogo único, deve ser no Allianz ou lá em Barueri. Isso aí o Palmeiras vai definir ainda, a CBF deve marcar. Vai ter agora um período que tem jogo da Seleção Brasileira Sub-20, então dá uma parada no Brasileirão, mas deve ser daqui a 15 dias aproximadamente esse Palmeiras e Cruzeiro lá em São Paulo. E aí a gente vai mais uma vez tentar contrariar as probabilidades, né, e seguir adiante buscando aí o título do Brasileiro Sub-20. Se o Cruzeiro consegue tirar também o Palmeiras, seria espetacular. E vamos torcer para ter mais jogadores à disposição, até porque alguns que vinham jogando pelo time sub-20 ficaram, né, para jogar no time profissional na quarta-feira, acabaram não entrando no jogo, mas estavam à disposição do Leonardo Jardim, casos, por exemplo, do Murilo Hickman e do Kaique Kenji, né, jogadores que poderiam estar lá jogando pelo sub-20, mas o Cruzeiro optou por manter no time de cima, tá? O próprio goleiro Otávio também é outro caso nessa situação. E só para encerrar a questão de base, né, o Cruzeiro teve mais 2 jogadores convocados, né? Eu lembro de ter falado na seleção na semana passada de convocados para a seleção brasileira, que vai fazer 2 amistosos contra o Paraguai. A gente teve convocado antes, né? O Otávio, goleiro, o Kenji, atacante, o Murilo Hickman, volante. E agora chamaram mais 2, o Bruno Alves, zagueiro, e o Juan Gabriel, meia. Então o Cruzeiro, nesses amistosos contra o Paraguai, vai ter 5 jogadores na seleção sub-20, tá? Eles vão ficar fora aí do período, né, que teria 2 partidas do time profissional, tá? Então, vamos torcer para que eles façam um bom trabalho na seleção e possam ser chamados para o Mundial, né? O Mundial é no mês que vem, final de setembro aí, tem o Mundial Sub-20, que é sempre um torneio legal, um torneio que oferece muita projeção para os atletas também. Eu espero que tenha jogadores do Cruzeiro jogando Mundial, né? Porque ficar botando os moleques para jogar, para passar perrengue, para jogar amistoso, pô, é foda, né? Tem que jogar também as competições a valer, aquelas que o mundo todo vai estar assistindo. Tá bom? Então, vale aí dar esse salve nos Crias, que estão representando a camisa do Cruzeiro lá na seleção brasileira, que façam um grande trabalho e tenham mais oportunidades aqui. Viu, Jardim? Porque na quarta noite, por exemplo, Cruzeiro e CRB, Copa do Brasil, tudo mais, mata-mata, aquele trem todo. A torcida do Cruzeiro ama a Copa do Brasil, é o torneio que nós somos o maior campeão aí. Mas aí, meu povo, beleza. Sai a escalação ali do Cruzeiro, aí você olha e fala assim: ó, Leonardo Jardim não inventou muito, não. Colocou o Jonathan Jesus para jogar na vaga do Vidalba, né? O Vidalba ganhou um descanso ali, até porque é um cara que normalmente tem jogado todas. Laterais Fagner e Kaique, titulares, Fabrício Bruno em campo, Cássio em campo, Lucas Romero e Eduardo. O Eduardo jogou na vaga do Lucas Silva ali como volante, o Matheus Pereira foi preservado, jogou Gabigol e Caio Jorge, né? A dupla
de frente, Christian na direita, Wanderson na esquerda. Então, um time bem próximo do titular, né? Mas o Cruzeiro, ele não começou o jogo assim, naquele veneno, naquela agressividade. Demorou um pouquinho, inclusive, para pegar no breu ali. E aí foi criando oportunidades. Mas as finalizações do Cruzeiro, assim, umas finalizações meio xoxas, sabe? Ou era um chute no meio do gol, ou um chute meio fraco. O Cruzeiro não estava acertando ali aquela contundência, aquela lenhada no canto, aquele chute realmente indefensável. Teve uma finalização muito boa, uma cobrança de falta, inclusive, do Gabigol, que pegou na trave, que teria sido um bonito gol, né? Mas o Matheus Albino, que é um bom goleiro do CRB, ele fez 11 defesas na partida, mas das 11, eu diria que teve uma defesa realmente, assim, impressionante no segundo tempo, num chute do Fagner, inclusive o Fagner corta, chuta de canhota, a bolinha no ângulo, fez uma belíssima defesa mandando a escanteio, mas tirando isso, as finalizações do Cruzeiro, assim, sempre exatamente onde o goleiro está esperando, sabe? Aquela bola que vem no meio do gol, muito perto disso, não é uma finalização de maior qualidade. E aí eu fiquei particularmente decepcionado com o Caio Jorge, com o Gabigol, com o próprio Matheus Pereira. Todos tiveram pelo menos uma oportunidade de concluir melhor na partida e acabaram chutando ali, ou de uma maneira meio apressada. Não foi uma jornada feliz para os nossos atacantes, para o nosso sistema ofensivo. A defesa se comportou bem, o Cássio precisou fazer apenas 2 defesas ainda no primeiro tempo, no segundo tempo foi bem tranquilo. E aí até o Leonardo Jardim revelou, após o término da partida, né, que ficou 0-0, confirmou, né, que de fato o Cruzeiro sofreu ali com uma virose, né, um surto de virose no elenco, vários atletas acabaram ficando debilitados, ele mesmo, Leonardo Jardim, teve problemas e tudo mais, e aí falou de vários jogadores que estavam abaixo e tudo, que os atletas se entregaram muito, correram, fizeram o melhor que podiam, mas faltou uma qualidade maior ali no acabamento de jogadas e tudo mais, e realmente faltou. Fato é, empatamos em casa na Copa do Brasil, na semana que vem, o jogo vai ser na quinta-feira, inclusive, o Cruzeiro vai a Maceió precisando vencer. Se houver novo empate por qualquer número de gols, tem aí ou decisão por pênaltis, tá? Na Copa do Brasil. Quem ganhar, ganhou. Se o CRB ganhar, classifica. Se o Cruzeiro ganhar, se classifica também, tá? Acho que o Cruzeiro tem todas as condições de ir a Maceió e ganhar essa partida, tá? Mas fiquei bem decepcionado com a sequência, né? 2 jogos em casa contra adversários mais fracos, a gente mostrar tamanha dificuldade para abrir uma defesa. Fiquei chateado, acho que o Cruzeiro está precisando dar uma boa resposta para a torcida. E se quiser ganhar do Botafogo domingo, ninguém vai achar ruim. E falando em Botafogo, em Cruzeiro e tudo mais, né? O Leonardo Jardim falou um pouquinho sobre mercado, né? Porque, meus amigos, foi mais uma semana em que o Cruzeiro não contratou ninguém, tá? Não temos negociação, não temos transferência, mas o Leonardo Jardim citou até um jogador, o Álvaro Montoro, que o Cruzeiro teve interesse, chegou a fazer proposta e tudo mais, mas ele já tinha negociação avançada com o Botafogo e confirmou a transferência para o outro clube brasileiro. Citou também o Matheus Gonçalves, do Flamengo, que o Cruzeiro tentou, mas não conseguiu acerto, né? E o Leonardo Jardim falou sobre isso, que o Cruzeiro vai buscar o jogador certo, mas até falou em outro momento, né, que tem jogadores que são caros demais porque o Cruzeiro pode pagar. Eu acho que ali fazendo uma alusão principalmente ao Samuel Lino, né, que é um jogador que o Flamengo contratou por mais de 20 milhões de euros, que o Cruzeiro não tem esse dinheiro todo para gastar. Então, segue aquela questão, a diretoria não conseguiu trazer ninguém até o momento e a torcida começa a cobrar de forma cada vez mais impaciente, né? Porque uma coisa é você pedir contratação e o time está ganhando. Outra coisa é você pedir contratação, o clube não está trazendo ninguém e parou de ganhar, né? Se parou de ganhar, são 3 jogos sem vencer, a gente já consegue entender essa irritação. Vamos ver se a diretoria consegue agir para trazer um jogador que de fato venha para qualificar, né? O Jardim falou sobre isso. Eu não quero trazer outro jogador igual ao que a gente tem aqui, ou de mesma característica. Eu quero trazer para acrescentar, para trazer mais qualidade. E o Cruzeiro está com dificuldade para achar esse jogador, especialmente dentro do orçamento que o clube tem, porque o Cruzeiro não tem, gente, o mesmo dinheiro que um Flamengo, que um Palmeiras. Não tem, tá? E se tentar vender essa ilusão, não acredita nisso, porque o Cruzeiro não tem essa grana, tem dívida para caramba. O Pedrinho é bilionário, mas isso não significa que ele vai usar todo o dinheiro dele para resolver os problemas do Cruzeiro. Ele tem um valor ali, né, planejado anualmente para gastar no futebol com o Cruzeiro, e é isso. Não vai sair fazendo loucura, e eu nem vou exigir isso também, honestamente. Acho que o nosso clube precisa de uma organização para ser sustentável no futuro e depender menos, né, do dono, tá? Mas enfim, né? Aí a gente tem que aguardar.
Se o Cruzeiro quiser trazer um grande jogador, todos nós vamos ficar muito felizes se isso acontecer, mas grandes jogadores custam muito dinheiro, o mercado está absurdamente inflacionado, então eu não crio essa expectativa. Se eu fosse vocês também não criavam, porque criar expectativa normalmente gera grande frustração. Então vamos tranquilinho, que as coisas vão se ajeitando, pelo menos eu espero. E uma baixa muito importante no Cruzeiro para não apenas o jogo de domingo contra o Botafogo, mas para a sequência, é o lateral direito Fagner, tá? Ele teve aí uma fratura na fíbula, que é o osso da canela aqui, né? O osso mais fino, não é o principal osso. Mas enfim, na altura da canela aqui, uma fratura. E por que que isso aconteceu? Teve uma entrada no finalzinho do jogo Cruzeiro e CRB, uma entrada bem violenta do William Potker, né, atacante lá do Clube Alagoano, que teve aquela passagem horrorosa aqui pelo Cruzeiro. Ele deu uma chegada bem destemperada no Fagner, um carrinho assim que não visou bola, foi uma entrada muito forte e totalmente desnecessária. O jogo não era nervoso, foi muito fora de tom. Inclusive foi um absurdo a Edna, que era a árbitra do jogo, não ter expulsado o jogador, ela deu apenas cartão amarelo, e o VAR também não sugeriu, né, a revisão, seguiu com cartão amarelo, como se nada tivesse acontecido. É o que eu falei, né? O VAR só serve para ele realmente mudar decisões para o Cruzeiro, porque nesse mesmo jogo teve um lance que o Fagner simulou um pênalti, se jogou num lance que não foi nada ali na área, né? A árbitra marcou o pênalti, ou seja, viu coisa que nem aconteceu, né? Marcou o pênalti, mas aí o VAR chamou para corrigir. E corrigiu, tá? Realmente não foi pênalti no lance, mas tá difícil, né? Parece que o VAR ele só funciona realmente para atrapalhar nossas aspirações. É lamentável o que tem acontecido. Mas enfim, gente, o Cruzeiro deu mole e tudo mais. E a questão do Fagner agora, fratura, o clube não passou, né, um prazo exato de recuperação, mas a gente pode contar que algumas semanas, possivelmente mais de mês, né, imagino que pelo menos um mês aí, o Fagner fica fora das partidas. O problema se torna ainda maior quando a gente observa que o William também não está 100%. O William estava com a questão do desgaste, ficou fora dos 2 últimos jogos aí, talvez volte contra o Botafogo. Se ele não puder voltar, o Jardim vai ter que improvisar na lateral direita e é sempre uma dificuldade. Até porque o Botafogo ataca muito bem, justamente com o Álvaro Montoro, né? É o jogador que normalmente cai ali pela ponta esquerda do Botafogo, deve ser o titular. Então, vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que pode encaixar mais no modelo de jogo do Cruzeiro, né? De transição, de contra-ataque. O Botafogo não é um time que vai se fechar como o CRB e como o Ceará fizeram, né? O Botafogo é um time que vai atacar, o Cruzeiro deve ter espaço para fazer os seus contra-ataques. Aí é uma questão de jogar bem, de fazer valer a nossa qualidade também. O time do Botafogo é bom, mas eu acho que o nosso está mais encaixado, o treinador trabalhando há mais tempo. O comandante do Botafogo é o Ancelotinho, né? O filho de Carlo Ancelotti, que chegou recentemente lá ao estádio Newton Santos. E eu disse que não teve transferência nenhuma, eu estou enganado, tá? Tivemos uma transferência essa semana, no caso, uma saída de jogador. O Fernando Henrique, aquele volante que o Samuel Venâncio não nos ouça, né? Que tá treinando muito bem. O Fernando Henrique, que não conseguiu jogar aqui no Cruzeiro, estava emprestado lá no CRB, inclusive, com poucas oportunidades. O Cruzeiro acertou a saída dele em definitivo para o Oleksandria, que é um time da Ucrânia que eu não conhecia, imagino que você também não, mas talvez você conhecia, né? Às vezes você é ucraniano, às vezes você é um olexandriense, não sei. Mas enfim, né? O Oleksandria levou o Fernando Henrique, não teve nenhuma informação de pagamento de valor, acho que o Cruzeiro não recebe nada por isso, ninguém vai comprar um jogador, né, que não fez nada por aqui, no CRB também não se destacou, mas foi para lá e o Cruzeiro mantém 30% dos direitos econômicos dele, né? Pode receber um dinheiro no futuro se ele conseguir jogar bola lá no futebol ucraniano. Tá bom? Então, o Fernando Henrique não é mais atleta do Cruzeiro. Vai com Deus, meu filho, seja feliz. E sobre chegada, teve um papo ali de Maher Carrizo, que é um ponta do Vélez, que o Cruzeiro teria interesse. O Everton Guimarães que trouxe a informação. Aí teve um papo que ele iria para o Manchester City para ser emprestado para o Valência. No final das contas, não tem nada muito concreto. Ninguém chegou até o momento e nem sei se vai chegar, tá? Mas está faltando nomes mesmo, não surgiu muita coisa. O último nome, assim, né, que foi falado, que teve mais perto de fechar com o Cruzeiro, foi o Jeremy Sarmiento, mas foi na semana passada, né? Eu até abordei sobre isso. Foi na sexta-feira anterior, então
já falei sobre aqui no Fala Cruzeirense. Então, seguimos com essa dificuldade no mercado, estamos com dificuldade em campo, que é algo que não estava acontecendo antes, e tomara que o Cruzeiro vá lá no Engenhão, ganhe do Botafogo, faça valer aí, né? Recupere a confiança, depois classifique na Copa do Brasil. Eu quero vir aqui gravar o vídeo da semana que vem, bem mais feliz do que eu estou nesse momento, tá? E o remédio para isso é vitória, gente. É 2 vitórias do Cruzeiro aí, para a gente voltar a fazer as pazes, todo mundo. O pessoal dizer que o Leonardo Jardim é cabeludo, que todo mundo é lindo. É isso que a gente precisa, tá? O Cruzeirense precisa de paz, precisa sorrir um pouco mais, porque já tá todo mundo bolado de novo, parecendo que o Cruzeiro tá com a campanha de rebaixamento, que não é o caso, tá bom? Seguimos fazendo um bom campeonato brasileiro, nossa campanha é boa, mas não podemos dar a mole na Copa do Brasil, ficou difícil, né? Claro que a gente queria ter ganhado em casa do CRB, mas estamos vivos e na semana que vem estarei de volta aqui no Fala Cruzeirense para a gente resenhar um pouco mais, tá bom? Então sigam aí, se não deixou o like no vídeo ainda, likeia aí, se inscreve no Fala Cruzeirense e tamo junto. Um beijo no cérebro e até o próximo vídeo.